No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo era sem forma e vazio, uma escuridão imensa. Então a voz de Deus ecoou: haja luz. E a luz surgiu, separando o dia da noite. Esse foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o céu, separando as águas. No terceiro, a terra seca apareceu, e dela brotaram plantas e árvores. No quarto dia, surgiram o sol, a lua e as estrelas para iluminar o mundo e marcar o tempo. No quinto dia, Deus encheu os mares com seres vivos e o céu com aves. E no sexto dia, a terra se encheu de animais de todas as espécies. E então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. E assim criou o homem e a mulher, abençoando-os para cuidarem de toda a criação. Deus viu tudo o que havia feito, e era muito bom. No sétimo dia, Deus concluiu a sua obra e descansou. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua criação. E esta é a história de como tudo começou. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia homem para cultivar o solo. Então, Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus plantou um jardim no Éden, e ali colocou o homem que formara, para cuidar dele. No meio do jardim, havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma ordem ao homem: você pode comer de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comer, certamente morrerá. A queda do homem. Imaginem o jardim do Éden, um paraíso perfeito. Adão e Eva tinham tudo, com apenas uma regra: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas uma serpente astuta aparece e planta a semente da dúvida. Ela diz a Eva que, se eles comerem, não morrerão, mas se tornarão como Deus. Tentada pela promessa de sabedoria, Eva come e oferece a Adão, que come também. Nesse instante, a inocência se perde. Eles percebem que estão nus e sentem vergonha. Quando Deus os confronta, eles culpam um ao outro e a serpente. Como consequência, a humanidade é expulsa do paraíso, enfrentando dificuldades, dor e a mortalidade. Essa história molda toda a narrativa bíblica sobre pecado, redenção e a promessa de um Salvador. Já pararam para pensar na primeira história de rivalidade entre irmãos da humanidade? Hoje vamos falar de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Abel era pastor e Caim, agricultor. Ambos trouxeram ofertas a Deus, mas só a de Abel foi aceita. Caim ficou cheio de raiva e inveja. Deus o alertou: o pecado está à porta, mas você deve dominá-lo. Mesmo assim, a fúria de Caim foi maior. Ele chamou Abel para o campo e, num ato de ciúme, tirou a vida do próprio irmão. Esse foi o primeiro assassinato da história. Como castigo, Caim foi condenado a vagar pela terra, mas Deus colocou um sinal nele para que ninguém o matasse. Essa história nos ensina sobre as consequências da inveja e da raiva descontrolada. É um lembrete poderoso de que sempre temos a escolha de dominar nossos piores impulsos. Já pararam para pensar na primeira árvore genealógica da humanidade? Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, voltando até Adão, o primeiro homem. Deus o criou à sua imagem e semelhança, e Adão viveu incríveis 930 anos. Ele teve um filho chamado Sete, que por sua vez viveu 912 anos. E a linhagem continuou, com Enos, Cainã, Malaleel, Jared, todos vivendo por séculos, muito mais do que podemos imaginar hoje. Nessa lista, surge um nome especial: Enoque. A Bíblia diz que ele andou com Deus e, em vez de morrer, foi arrebatado. Que história fascinante! E claro, temos Matusalém, o homem que mais viveu, 969 anos. A linhagem dele nos leva até Lameque, que teve um filho e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho. Esse filho era Noé, uma figura-chave que todos conhecemos. Essa genealogia não é só uma lista de nomes, é a história da humanidade se desdobrando, nos conectando ao nosso início.
Você já parou para pensar sobre a história do grande dilúvio? Naquela época, a humanidade tinha se desviado completamente e a maldade encheu a terra. Deus viu que os corações dos homens estavam sempre voltados para o mal, e isso o entristeceu profundamente. Ele decidiu então recomeçar, limpar a terra com um dilúvio. Mas em meio a toda essa corrupção, havia um homem chamado Noé. Ele era justo, íntegro e andava com Deus. Por isso, Deus escolheu Noé para uma missão extraordinária: construir uma arca gigante de madeira. Ele recebeu instruções precisas sobre as medidas, os andares e até como impermeabilizá-la. A ordem era clara: entrar na arca com sua família e levar um casal de cada espécie de animal. Noé obedeceu a tudo, preparando-se para o maior evento da história da humanidade. Você já parou para pensar na fé e na obediência de Noé? Deus o viu como o único justo de sua geração e lhe deu uma tarefa monumental: construir uma arca. Ele não questionou, apenas obedeceu. Imagine a cena: Noé, com 600 anos, reunindo sua família e casais de todos os animais da terra. 7 dias depois, como Deus havia dito, as fontes do abismo se romperam e a chuva começou. Por 40 dias e 40 noites, as águas subiram, cobrindo até as mais altas montanhas. Tudo o que tinha fôlego de vida na terra seca pereceu. Mas dentro da arca, seguros pela promessa de Deus, estavam Noé e todos que com ele entraram. É uma história poderosa sobre fé, obediência e a salvação que Deus provê. Se estas mensagens tocaram seu coração, compartilhe este vídeo e inscreva-se para mais histórias inspiradoras. Obrigado por assistir.